produção de trigo no estado de Goiás cresceu 35,7% em 2022 e a expectativa é de recorde na produção. Vamos saber mais detalhes agora com o superintendente de Produção Rural Sustentável da Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Abastecimento do Governo de Goiás, o Donovan Maia, meu conterrâneo. Seja muito bem-vindo, é satisfação falar com você. Já começo te perguntando, né, o que levou a esse aumento na produção aí de trigo, né, pelo menos no plantio até agora, né? Olá, Thiago, um prazer, uma honra estar com vocês aqui no AgroMais aí. A gente vê esse crescimento aí, graças a Deus, nós vemos aqui no estado de Goiás um crescimento de várias culturas aí, uma implementação maior por parte dos produtores rurais de novas culturas, e o trigo, ele é tido aí como não só segunda safra, né, tido como terceira safra. A gente tem dois tipos de produção, é aquela produção em sequeiro, mas grande parte da produção também ela é irrigada. E com isso que a gente está vendo aí, o aumento do dólar, o aumento da demanda mundial, com a guerra da Ucrânia e a Rússia lá, a gente sabe que são grandes produtores de trigo, aumenta-se o preço porque a demanda diminui, né? Então o preço fica mais atrativo, os produtores rurais ficaram com um maior apetite em produzir trigo. Então a expectativa aí de um aumento de 35,7% na produção, chegando a 175 mil toneladas. Só que isso se deve muito à produção irrigada. Na produção de sequeiro não vai haver muito aumento, principalmente porque a gente sabe que as chuvas cortaram um pouco mais cedo esse ano aqui no Centro-Oeste. Com toda certeza, né? Agora você citou dois pontos importantíssimos aí para a gente. Um deles é essa questão do produtor de olho no mercado, principalmente no mercado internacional. A gente sabe, eu até falava isso hoje na Rádio Bandeirantes aqui, a gente citando também esses números de Goiás, eu falava justamente com o pessoal do Bora Brasil a respeito disso. Eu falei assim, não podemos tirar proveito da guerra, ela não é boa, não estamos falando isso, jamais. Mas nesse momento, para o produtor, principalmente o de trigo, abre uma janela aí muito importante, até mesmo para poder estender um pouco mais essa produção. Aí eu já te pergunto, dentro desse incentivo, dentro dessa produção aumentada aí no trigo, o que a SEAPA fez de incentivo para esses produtores? Claro, são do trigo um pouco diferente, é uma cultura irrigada, porque a gente sabe que o cerrado, principalmente essa época do ano agora, lá no estado de Goiás, é muito seco. O que vocês puderam aí incentivar esses produtores para aumentar essa produção? Bom, Thiago, como você falou, é uma questão conjuntural, né? Não é nem de comemorar ou não comemorar, mas é uma questão de competitividade. O estado de Goiás, ele tem um clima privilegiado aí. Eu costumo falar que tem um produtor que tem vocação e competência para produzir aliado com condições climatológicas de solo, que a gente chama condições edafoclimáticas muito boas para a produção. Isso nos beneficia em certos momentos. E o mundo inteiro entende cada dia mais que essa produção, ela nos ajuda a se posicionar melhor no mundo, né? Bom, o que nós fazemos, na verdade, não é para uma cadeia específica, mas um grande trabalho desenvolvido pelo governo do estado de Goiás aí, determinação até do próprio governador Ronaldo Caiado, é o seguinte, é que a democratização e o maior acesso a crédito por parte dos produtores rurais incentiva um maior impacto na implementação de novas tecnologias. Porque eu posso citar aí o FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que tem uma gestão aí estadual, né, que ele vem democratizando e aumentando a quantidade de produtores que se beneficiam por fazer investimento com taxas de juros subsidiadas na agricultura. Para você ter noção, comparando aí com 2018, 2019 para cá, aumentou-se quase 400% na quantidade de pessoas, de produtores rurais que vêm pegando financiamentos com juros subsidiados para a agricultura. Isso impacta bastante porque esses novos investimentos, como eu falei, em área irrigada, irrigação, energia fotovoltaica, que é energia algo que impacta também na agricultura, né? E a abertura de novas áreas e aumento de produtividade precisa de investimento, precisa de prazo de carência, precisa de um juro subsidiado para a gente poder conseguir crescer, né? Compra de novos maquinários, inserção de novas tecnologias, isso é necessário capital, recurso, e isso que o governo do estado hoje trabalha para poder melhorar esse ambiente de negócio. E a gente está vendo que isso está se refletindo em várias cadeias produtivas, o trigo é uma prova disso, mas nós temos aí grandes culturas como sorgo, girassol, que não tinha muita expressividade e agora vem crescendo, que se tornam opções para o produtor rural, além da soja e do milho, que também vem crescendo muito. Então, isso só que faz a produção de grãos como um todo crescer e aumentar essa cesta de possibilidades do produtor rural, né? Aumentando sua competitividade e diminuindo o risco.
Com certeza, né? Agora esse número ele é muito expressivo, né, dona Van? Ele é 35,7% em 2022, relacionado, só estamos falando de uma única cultura, que é do trigo. Daqui a pouco nós vamos falar da produção total aí do estado de Goiás, mas agora assim, é um número que surpreende muito aí para o nosso estado, que não é tão cultural assim a gente entrar nesse nicho aí que é o trigo. Mas de fato é algo muito surpreendente e eu já te pergunto, a previsão para a colheita também é boa e pode até chegar esse número a crescer na próxima safra? Olha só, próxima safra ainda a gente tem que verificar, né? Mas o que acontece, Thiago? A gente está vivendo um momento aqui no estado de Goiás de expansão agropecuária muito grande. E é uma expansão sustentada, sabe? Então, as nossas áreas de produção sudoeste, sul do estado, elas não crescem no mesmo ritmo, mas nós estamos tendo uma pegada aqui por parte do produtor rural de expansão de áreas da parte central do estado e norte. Quando eu digo norte, do meio para cima, digamos assim. Então, está havendo um aumento de produção muito grande. E por que, por exemplo, o trigo cresce 35%, nós vamos ver girassol cresce mais que 30%. Às vezes dá para dobrar um sorgo, por exemplo. Por que isso? É porque o produtor ele tem uma versatilidade quando vai começar a safra. Então ele olha, eu posso produzir milho, eu posso produzir sorgo, eu posso produzir girassol, e aí dependendo do movimento de mercado, quando os preços estão em alta, ele modula rapidamente. Só que o ponto-chave positivo para o nosso estado é que hoje nós já temos tecnologia e qualidade, temos como produzir, e o produtor começa a aumentar essas áreas. Como eu falei, trigo. Trigo é uma cultura muito interessante, que o melhoramento genético vem entregando cada dia mais. Não sei se esse número de 35% aumenta, porque, como eu falei, áreas de sequeiro, elas ficam mais vulneráveis ao clima. E aí, como você perguntou, o que o governo do estado vem fazendo isso? Possibilitando subsídio de alguns juros para poder possibilitar irrigação, por exemplo, que diminui o risco de produção. Mas a gente está vendo que em todas as culturas, ano a ano, nós viemos aumentando. E essas culturas que tinham menor expressão, aumenta mais ainda, porque aumenta a possibilidade de produção de áreas irrigadas, de segunda safra, né? E já a soja e milho fica um pouco mais, há um crescimento, mas esse crescimento um pouco mais limitado. Interessante você falar dessa questão aí de aumento de produção, principalmente da região do norte, né, do norte para o meio. E o pessoal que não sabe é quando a gente pega descendo aqui na 153 e vai chegando para ali, que era uma região, e vai até dentro da questão da sustentabilidade, porque era uma região que criava muito gado, se cria muito gado até hoje, mas vai aproveitando as pastagens, recuperando essas pastagens com a agricultura. Então, quando a gente fala que está aumentando a produção, muita gente se assusta e pensa que está derrubando ali áreas de preservação, que está expandindo ainda mais a produção. Não, o produtor só está se reinventando de fato, né, dona Alvan? É usando o espaço que ele já tem e tirando uma criação ali de algum tipo de animal que ele já faz e usando essa pastagem para a agricultura. Ou seja, é a versatilidade do produtor goiano que está fazendo aí esses números aumentarem cada vez mais, né? Sim, essa agregação de valor, Thiago, o que acontece? Nós sabemos que temos muita pastagem degradada ainda. Pastagem degradada ali é aquela pastagem que não tem um implemento de tecnologia, que está há muito tempo sendo utilizada ali, geralmente com a criação de animais, é extensivo, digamos assim, o processo. Agora, quando nós vamos para a agricultura, já tem um pouco mais de tecnologia. E aí nós fizemos um estudo, o governador solicitou um estudo para a gente, o que daria para crescer com sustentabilidade, ou seja, sem derrubar um pé de árvore, digamos assim, para ser bem claro. Porque hoje não há espaço para isso mais, não há necessidade de entrar em reservas, APP de forma alguma. Na verdade, a gente está fazendo um efeito contrário, né? Para aumentar essa produção sustentável, a cada hectare de área degradada que nós melhoramos e fazemos um plantio de outra cultura, colocamos irrigação, nós estamos diminuindo a emissão de gás de efeito estufa, melhorando a quantidade de alimentos produzidas ali, e nós encontramos um número, pasme aí, vamos colocar do meio do estado para cima, região norte, em 89 municípios, um valor de 4 milhões de hectares, ou seja, o estado de Goiás consegue basicamente dobrar a sua produção de soja, por exemplo, que é geralmente a cultura que de abertura, né, sem derrubar nenhuma árvore hoje mais, só em áreas que nós já temos, que é, às vezes entrando em área de pastagem degradando e tornando essa agricultura cada dia mais sustentável. Com toda certeza, né? Para a gente encerrar a nossa conversa, hoje a Conab divulgou o levantamento da safra de grãos e a pesquisa mostra os dados do estado de Goiás com aumento de mais 14,3%. Né? Então, podemos levar em consideração também, a gente reforça
esse número de 35,7% é só para o trigo, mas a produção total de grãos, Goiás teve aí um crescimento de 14,3%. Então isso vai dentro dessa pegada que você falou para a gente aí de incentivos da própria Seapra para aumentar essa produção aí de Goiás. Então esse número também pode ser melhorado. Claro, a gente está enfrentando diversas questões climáticas aí no estado, a chuva faltou um pouco aí nesses meses que eram mais primordiais, mas tendo a mudança de clima a gente consegue melhorar muito esse número também, né? Ah, com certeza. E claro que esse aumento aí de 14% no total da produção de grãos, ele se deve também porque o ano passado nós tivemos um desafio muito grande na safrinha, houve uma quebra. E esse ano a gente demonstra um crescimento maior, né, em relação principalmente à safrinha de milho, chamada segunda safra, nem a safrinha mais, né, essa safrinha de milho, mas como eu falei, nessa cesta de produtos entre agricultura e pecuária, o estado de Goiás ele vem crescendo ano a ano em basicamente todas as culturas, não há uma perda. E nós somos privilegiados aí, graças a Deus, que nós não estamos no extremo do país, né, então sofre um pouco menos com essa divergência de intempéries. Mas claro que o produtor rural, cada dia mais, ele tem que ficar atento, controlar ao máximo as suas possibilidades para poder diminuir o risco agropecuário e deixar mais, aumentar, claro, a quantidade de produção de alimentos aqui no estado de Goiás. Com toda certeza, né? E tende a crescer muito mais. Dona Van, mais uma vez, muito obrigado a sua participação aqui com a gente, sua disponibilidade de trazer um pouco mais desses dados. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Muito obrigado, Thiago. Um grande abraço para vocês. Boa semana.